Meus pais gastaram o dinheiro da minha faculdade no quinto DUI do meu irmão e nas contas legais dele, e depois me disseram para ser grato. Eu saí de casa, construí minha própria vida e quitei minhas dívidas. Anos depois, eles ligaram dizendo: envie $35.000 para a reabilitação dele ou ele vai morrer. Eu fui fazer trilha no lugar disso. Oi, Reddit. Meus pais passaram anos moldando o mundo em torno do meu irmão e esperavam que eu apenas lidasse com as consequências. Finalmente, eu saí de casa e construí minha própria vida. Pensei que isso seria o fim, mas não foi. Aqui está como tudo começou. Meu nome é Kaiser. Tenho pouco mais de 30 anos, trabalho em um emprego estável de tecnologia que paga as contas e me deixa em paz. Sou casado, tenho uma casa pequena e levo uma vida relativamente normal, mas nada disso veio de onde eu cresci. Minha família era daquelas que você sobrevive, não daquelas em que você pode se apoiar. Aprendi isso cedo. Meu irmão mais velho, Dustin, era o centro de tudo desde que me lembro. Ele era o tipo de criança que conseguia transformar uma manhã normal em um desastre antes do café da manhã, abajures quebrados, birras, portas batendo, ligações da escola, coisas normais para ele. Se ele não estava gritando, estava dando socos nas paredes ou brigando com alguém. Se não estava brigando, estava mentindo sobre algo que nem precisava mentir. Esse era ele. E meus pais, Angela e Jefferson, tratavam-no como se fosse um gênio frágil e incompreendido. Sempre que Dustin se metia em problemas, eles agiam como se o mundo estivesse contra ele. Ele é sensível, dizia Angela. As pessoas provocam ele, dizia Jefferson, como se fosse um aviso, como se o problema fosse o resto de nós. Enquanto isso, eu existia silenciosamente ao fundo. Eu não precisava de muita coisa. Não pedia muito. E aparentemente, isso significava que eu também não merecia muito. Ainda me lembro da primeira vez que notei a diferença. Eu tinha 7 anos e ganhei um pequeno prêmio de leitura na escola. Nada demais, só um certificado e uma fitinha. Esperei na porta da sala enquanto todos os outros eram buscados. Dustin tinha feito uma birra em casa naquela manhã e quebrado a porta de um armário. Então, Angela estava ocupada lidando com ele. Quando finalmente apareceu, passou por mim apressada, com aquele tom cortante e impaciente que sempre significava a mesma coisa. Sobe no carro, Kaiser. Não tenho tempo hoje. Ela nem olhou para a fitinha na minha mão. Coisas assim não aconteciam uma vez só. Aconteciam até deixar de parecer um mau momento e começar a parecer uma regra. Meus eventos se tornavam depois, pensamentos secundários, ruído de fundo em meio ao que quer que Dustin tivesse destruído ou colocado em chamas naquela semana. Se eu trazia para casa algo de que me orgulhava, aprendi a guardar silenciosamente, porque mostrar demais só tornava mais fácil ignorar. Depois de um tempo, parei de pedir para que eles viessem. Não porque eu não me importasse, mas porque me cansei de ver esperança se transformar em vergonha. Havia uma pessoa que percebia. Meu tio Wilson, irmão mais velho de Jefferson. Ele era mecânico, com as mãos sempre cobertas de graxa, e tinha um jeito direto de falar que não deixava espaço para besteiras. Quando ele aparecia, me dava um aceno de cabeça e dizia: "Tá se aguentando, garoto?" Não era de pena. Era como se ele realmente quisesse saber. Quando Dustin gritava com todo mundo ou jogava alguma coisa pelo quarto, Wilson era o único que dizia a verdade. "Jeff, o garoto está fora de controle", ele dizia. "Você não está fazendo nenhum favor a ele." Jefferson sempre o dispensava com alguma frase dramática sobre como ser pai não é fácil e como as pessoas não entendem o que enfrentamos. Angela geralmente acrescentava algo como: "Dustin é especial. Você não o entenderia." Houve um dia em particular que ficou marcado. Dustin tinha se envolvido em outra briga na escola e Jefferson chegou em casa furioso, reclamando dos professores preguiçosos. Angela flutuava atrás dele como se fosse uma tragédia acontecendo com eles, e não consequência das ações de Dustin. Eu tinha um certificado de um teste de matemática em toda a rede escolar. Mesmo assim, coloquei sobre o balcão só para ver se eles iriam olhar. Jefferson o empurrou de lado sem nem ler. Angela nem fingiu. "Agora não, Kaiser. Seu irmão está passando por algo sério." Então Dustin entrou se gabando de ter dado um soco em um garoto, e eles riram. Riram de verdade,
como se fosse uma história engraçada. Angela bagunçou o cabelo dele. Jefferson disse: "Esse é meu garoto." Peguei meu certificado do chão. Naquele momento, entendi que eu não estava competindo com meu irmão. Eu estava competindo com a necessidade deles de continuar mentindo sobre ele e eu nunca iria ganhar. Wilson apareceu mais tarde naquela noite. Ele deu uma olhada no amassado da parede e na Angela mimando Dusty no sofá e suspirou. Me seguiu até a garagem, onde eu estava me escondendo. "Não deixa eles te diminuírem", disse. "Você não é o problema aqui." Eu não sabia como responder, então apenas acenei com a cabeça. Mas foi a primeira vez que um adulto disse isso em voz alta. Que havia algo no jeito como meus pais administravam a casa que não era normal. Essa era a versão de mim que eles criaram, o garoto que aprendeu que era melhor desaparecer do que competir com o favorito da casa. Quando Dusty entrou na adolescência, nossa casa parecia construída em torno do caos. Todo mês trazia uma nova bagunça, uma ligação da escola, um vizinho na porta, Jefferson andando pela cozinha como se o mundo tivesse conspirado contra o filho dele. O que mudou não foi Dusty. Foram meus pais. Eles pararam de questioná-lo. Passaram a defendê-lo como se fosse obrigação. A primeira vez que vi essa defesa em público foi em uma reunião de família na casa da minha tia, mesas dobráveis, pratos de papel, crianças correndo pelo quintal. Dusty chegou todo tenso. Jefferson ficava murmurando: "Só se acalma." Angela observava Dusty como se esperasse o momento em que o dia inteiro desmoronasse. Resistimos talvez 20 minutos. Um primo fez uma piada sobre Dusty estar de castigo de novo. Dusty explodiu. "Repete." Ele avançou, latindo. Meu primo riu de forma constrangida. "Tô brincando, cara." Dusty o empurrou mesmo assim. Uma cadeira arranhou o chão. Bebidas caíram. O quintal ficou em silêncio. Minha tia correu. "Parem com isso." Jefferson foi o primeiro a se mover em direção ao meu primo. "Cuidado com a boca." Ele rosnou. "Não provoca ele." "Provoca ele?" rebateu minha tia. Ele empurrou meu primo. Angela se colocou atrás de Jefferson, a voz já tremendo. "Dustin tem passado por muita coisa. Ele não lida bem com quem o provoca." "Provoca." Foi assim que ela chamou. Tio Wilson veio da churrasqueira, enxugando as mãos num pano. Olhou para Dustin uma vez. "Chega", disse. Dustin bufou. "Se mete na tua vida." "Virou minha vida quando você colocou as mãos na família", respondeu Wilson. Jefferson se irritou. "Ele está passando por um momento difícil." Wilson não pestanejou. "Sabe o que ele está passando?" "Nenhuma consequência." Angela sussurrou. "Wilson, não aqui." Wilson assentiu, como se já esperasse isso. "Certo. Não aqui. Nem em lugar nenhum. É por isso que isso continua acontecendo." Dusty se afastou, sorrindo de lado, e a reunião tentou recomeçar, tensa e forçada. Mais tarde, minha tia me entregou um refrigerante. "E a escola, Kaiser?" "Está boa", disse. "Estou indo muito bem." Ela sorriu. "Ouvi dizer que você é o melhor da sua turma." "Que incrível." Angela apareceu imediatamente. "Kaiser está bem", disse rápido. "Sempre foi fácil." "Fácil. Como se eu não contasse." Jefferson apontou para o quintal, onde Dustin já discutia de novo. "Dustin é o que nos preocupa. Ele enfrenta verdadeiras dificuldades." Depois disso, os anos se misturaram em um mesmo roteiro: brigas, suspensões, coisas roubadas, telefonemas raivosos e meus pais culpando professores, vizinhos, policiais, qualquer um que tratasse Dustin como alguém responsável por suas escolhas. Dustin aprendeu que não precisava mudar. Só precisava esperar eles reescreverem a história. Minha vida continuava à margem. Tive uma cerimônia de reconhecimento por terminar o ano no topo da minha turma. Eles prometeram que iriam. Dustin teve uma situação naquela tarde. Eles não apareceram. Aceitei o prêmio, caminhei para casa e não comentei nada.
Wilson soube de qualquer forma. Passou naquela noite e se sentou à nossa mesa como se meu esforço importasse. Você se saiu bem, disse. Não deixe o caos deles apagar o que você conquistou. Meus aniversários passavam do mesmo jeito. Um ano, só lembraram a noite porque Dustin tinha passado o dia todo em crise. Jefferson me empurrou dinheiro e disse que iríamos comemorar depois. Nunca comemoramos. No 8º ano, tentei falar suavemente. Parece que tudo gira em torno do Dustin. O rosto de Angela endureceu. Não começa, Kaiser. Jefferson não levantou o olhar. Você tem vida fácil. Seja grato. Minha formatura do 8º ano selou tudo. Caminhei pelo palco e olhei para as cadeiras dobráveis. Eles não estavam lá. Estavam do outro lado da cidade, limpando a última bagunça de Dustin. Disseram que eu ficaria bem sem eles. E fiquei. Mas aquele foi o momento em que parei de esperar. Quando Dustin entrou no ensino médio, entendi meu lugar naquela casa. Ele criava a gravidade, e meus pais orbitavam em torno dele como se nada mais existisse. E aprendi a desaparecer antes que me empurrassem para lá. Para eles mesmos. Era mais seguro do que ser visto primeiro. A quinta prisão por DUI de Dustin aconteceu numa noite de quinta-feira, algumas semanas depois que terminei o ensino médio. As 4 primeiras nunca ficaram registradas como DUI oficialmente. Meus pais pagaram advogados suficientes para reduzir as acusações e garantir segundas chances. Mas, desta vez, ele bateu em um carro estacionado, e havia testemunhas demais e danos demais para alguém fingir que não era nada. Eu estava na mesa da cozinha, mexendo nos papéis da faculdade, quando o telefone da casa tocou. Angela atendeu, ficou em silêncio, e então soltou um som como se alguém tivesse socado o ar dela. Ela passou o telefone para Jefferson com as mãos trêmulas. Tudo o que ouvi foi: você só pode estar brincando comigo. Depois. Meu filho não faria isso. Ele não teria isso com ele. A voz dele subiu até quase gritar. Quando finalmente desligou, Angela já estava chorando. Eles querem destruir ele, disse. Ele não é esse tipo de garoto, parte 2. Mas o relatório era claro. Dustin bateu em um carro estacionado, empurrou-o quase até a calçada, e quando os policiais se aproximaram, o encontraram cambaleando, quase sem conseguir ficar em pé. Também encontraram um pequeno saco no bolso do casaco dele. Os policiais registraram posse junto com o DUI. Não foi um mal-entendido. Não era o casaco de outra pessoa. Era Dustin, bêbado e carregando algo ilegal. Jefferson se recusou a ouvir. Aqueles policiais plantaram isso, disse, andando pela cozinha. Eles estão assediando ele há anos. Angela se agarrou ao braço dele. Eles sabem que ele tem problemas. Aproveitam-se. Ele é confiável demais. Eu fiquei ali ouvindo eles reescreverem a realidade em tempo real. Eles não chamavam as coisas pelo que eram, um garoto que nunca enfrentou consequências finalmente chegando ao ponto em que o sistema não deixaria passar. Na manhã seguinte, as contas legais já haviam começado. O carro que Dustin bateu pertencia a um comerciante local, e os danos eram significativos. Havia taxas de reboque, de armazenamento e documentos se acumulando sobre datas de audiência, multas e programas obrigatórios. Jefferson jogava os números no ar como se não significassem nada. Vamos contratar um advogado, um de verdade, não algum defensor público lixo. Angela sentiu rapidamente, como se a rapidez tornasse isso verdadeiro. A gente resolve. Sempre resolve. Naquela mesma tarde, cheguei em casa e encontrei um grande envelope endereçado a mim. Eu já sabia o que era antes de abrir. Aceitação. A primeira coisa de verdade que eu já quis para mim mesmo. Rasguei o envelope, li a carta 2 vezes e senti algo que não sentia há anos, empolgação. Desci segurando a carta. Cheguei. Disse. Isso é bom. Finalmente posso começar a planejar. Então, podemos olhar o fundo da faculdade? Aquele que vovó e vovô criaram. O quarto inteiro ficou em silêncio. Angela congelou completamente. O rosto de Jefferson mudou como se eu tivesse pedido algo ofensivo. Ele esfregou a testa e soltou um suspiro que soou ensaiado.
Kaiser, disse ele. Sobre aquele dinheiro. O que tem ele? Perguntei. Angela deu um passo à frente. Acabou. Não de uma vez só. Foi simplesmente se esvaindo ao longo dos anos, em honorários de advogados, taxas de tribunal e emergências que eles juravam serem temporárias, até não sobrar nada. A palavra não entrou de imediato. Eu apenas fiquei olhando para ela. Acabou. Como? Jefferson explodiu. Seu irmão precisava de ajuda. Contas legais não são baratas. Tivemos que protegê-lo. Pensei que ele estivesse brincando. Vocês usaram o dinheiro da minha faculdade nas prisões do Dustin. Não era seu fundo, Angela respondeu com dureza. Era para a família, e o Dustin precisava mais. Ele não sobreviveria na prisão. Segurei a carta nas mãos. Eu venho planejando isso desde o ensino fundamental. Vovó me contou. Angela me interrompeu. Não envolva ela nisso. Ela não sabia pelo que o Dustin passaria. Então tudo? Perguntei. Tudo que guardaram para mim. Jefferson se aproximou, como se estivesse pronto para me dar uma lição. Você é inteligente. Vai ficar bem. Vai conseguir bolsas. Vai trabalhar. A vida real não é entregue de bandeja. Mas o Dustin recebe tudo de mão beijada, eu disse. O rosto de Angela se contorceu. Não fale do seu irmão assim. Você deveria estar orgulhoso de que o mantivemos seguro. Orgulhoso. Essa foi a palavra que ela usou. Orgulhoso porque esvaziaram a única rede de segurança que eu tinha, só porque Dustin não conseguia ficar sóbrio tempo suficiente para evitar um crime. Jefferson balançou a cabeça, como se eu o tivesse desapontado. Não vou discutir. A família ajuda. Você deveria querer ajudar. Naquele momento, algo clicou para mim. Cada aniversário ignorado, cada evento perdido, cada vez que me disseram para ser o fácil, tudo levou até aqui. Dustin não vinha apenas primeiro. Ele era o único que realmente importava. Não gritei. Não discuti. Voltei para o andar de cima, peguei 2 bolsas, enchi com o que eu precisava e voltei para baixo. Angela olhou para as bolsas como se não pudesse acreditar. Para onde você vai? Perguntou. Para algum lugar que não seja aqui. Kaiser, Jefferson rosnou, não seja dramático. Mas eu já estava indo para a porta. Lá fora, Wilson estava encostado na caminhonete dele, braços cruzados, como se estivesse esperando. Alguém deve ter ligado para ele. Ou talvez ele só soubesse como noites assim acabam na nossa família. Ele olhou para as bolsas e depois para mim. Acabou, hein? É, respondi. Ele enfiou a mão no bolso, tirou um maço de dinheiro, talvez umas poucas centenas, e colocou na minha mão. Leva. Se ajeita em algum lugar. E me escuta, garoto. Você não destruiu esta família, ele acenou para casa. Eles que fizeram isso. Não olhei para trás quando saí. Não havia nada que valesse a pena olhar. Saí da casa dos meus pais com 2 bolsas e dinheiro suficiente de Wilson para cobrir, talvez, uma semana de comida. Eu tinha 18 anos, o que significava que podia alugar um quarto, mesmo sem saber direito como viver sozinho. Não tinha um plano. Só precisava de distância. O lugar mais barato que encontrei foi uma casa compartilhada na periferia da cidade. 3 caras que eu nunca tinha conhecido. Todos alugando quartos em um lugar sustentado por fita adesiva e sorte. A porta do banheiro mal fechava. A pia da cozinha vazava sem parar. E a sala tinha cheiro de comida antiga. Meu quarto mal tinha espaço para um colchão e uma mesa dobrável, mas era meu. Consegui um emprego em um posto de gasolina dentro de uma semana. Salário mínimo, turnos alternados e um chefe que agia como se arrumar prateleiras fosse ciência espacial. Eu não reclamei. Foi a primeira vez que senti que minha vida dependia inteiramente de mim. O aluguel era barato, mas ainda assim eu mal conseguia me virar. Há algumas semanas, eu abria o app do banco e via números de um dígito. Taxas por cheque especial se tornaram uma punição regular por eu errar nas minhas contas. A comida era simples, miojo,
janta congelada de $1 e o que estivesse em promoção no fim da semana. Eu pegava o ônibus para todo lugar. Algumas noites, o último ônibus não aparecia, e eu tinha que caminhar 40 minutos de volta para casa, torcendo para ninguém me seguir. Aprendi a esticar cada dólar até ele quebrar. Depois de alguns meses, peguei turnos extras em um armazém, carregando caminhões, empilhando paletes, fazendo o que precisasse ser feito. Pagava um pouco melhor, mas o trabalho deixava minhas costas doloridas e minhas mãos rasgadas. Eu chegava em casa exausto, limpava o suor e a poeira e dormia assim que tocava o colchão. Os colegas de casa não ajudavam. Um cara comia tudo que sobrava na geladeira. Outro jogava videogame alto até às 2 da manhã. O terceiro fumava dentro de casa, mesmo depois de todos reclamarmos. Mas todos tínhamos o mesmo objetivo: sobreviver ao mês e pagar o aluguel em dia. Isso era o suficiente para manter a paz. Aprendi a fazer orçamento errando constantemente. Eu gastava demais, depois vivia de sanduíche de pasta de amendoim até o dia do pagamento. Esquecia uma conta, recebia uma multa e tinha que deixar de comprar o passe de ônibus. Demorou, com erros e frustração silenciosa, mas aos poucos comecei a me organizar. Um caderno, uma calculadora barata e uma lista rigorosa colada na parede. Wilson conferia como eu estava a cada 2 semanas. Ele passava com a caminhonete, olhava para meus tênis surrados e perguntava: "Tá comendo direito?" Eu assentia. Ele nunca dava sermão. Me entregava ferramentas, mostrava como consertar algo, remendar algo ou esticar algo. Quando finalmente comprei um carro velho e caindo aos pedaços por algumas centenas de dólares, ele passou uma tarde inteira na garagem me ajudando a trocar mangueiras e correias. Aquele carro tremia em cada semáforo, mas me levava ao trabalho sem depender do ônibus. Depois de quase um ano me virando como dava, comecei a pensar novamente na escola. A carta de aceitação tinha sido a única coisa boa em meio a uma tempestade de coisas ruins. Eu não tinha mais um fundo para a faculdade, mas ainda queria algo melhor do que passar o dia varrendo o chão ou carregando paletes às 3 da manhã. Então me inscrevi em uma faculdade comunitária. Mais barata, mais perto, realista. Preenchi formulários de auxílio financeiro em um laptop emprestado, escrevi redações para bolsas e economizei cada dólar extra dos turnos de hora extra. Quando os e-mails de aprovação chegaram, foi como se uma porta se abrisse. Me matriculei em algumas disciplinas para começar. Nada pesado, só o suficiente para ver se conseguia equilibrar com o trabalho. Meus dias se encaixaram em uma rotina dura: armazém ao amanhecer, posto de gasolina à tarde, aula à noite, depois casa, estudo, sono, repetir. Escrito assim parece miserável, mas não era. Foi a primeira vez na vida que tive uma direção que não era ditada pelo caos de outra pessoa. Enquanto isso, Dustin continuava se afundando. Eu ouvia falar dele através do Wilson ou dos vizinhos. Mais brigas, outro acidente, novas acusações. Angela e Jefferson nunca mudaram o tom. Me ligavam algumas vezes, sempre do mesmo jeito. Sem cumprimentos, sem perguntar como eu estava, só culpa. Seu irmão está passando por um momento difícil, dizia Angela. Você deveria voltar para casa e ajudar, acrescentava Jefferson. Ajudar o quê? A acalmá-lo. Pagar alguma coisa? Ficar no fundo enquanto eles fingiam que ele estava bem? Eventualmente, parei de atender. Quando eu atendia, a conversa sempre girava em torno de Dustin. Quando não atendia, enviavam mensagens longas sobre como eu estava abandonando a família. Eles nunca perguntaram como eu estava, nenhuma vez. Mas eu não precisava mais deles. Essa era a diferença. Com trabalho e escola, as coisas foram se estabilizando aos poucos. Eu pagava o aluguel em dia. Aprendi a cozinhar de verdade: arroz, ovos, vegetais da prateleira de desconto. Consertei meu próprio carro, aprendi a controlar contas, a descobrir quais despesas eram importantes e quais não eram. Eu não tinha muito, mas também não devia nada a ninguém. Havia noites em que eu me sentava na minha mesa apertada, livros abertos, a casa barulhenta e caótica ao redor, e percebia algo que nunca tinha sentido crescendo: eu estava construindo algo. Pequeno, bruto, instável, mas meu. Pela primeira vez na vida, eu não estava tentando sobreviver à bagunça de outra pessoa.
Finalmente, estava construindo minha própria vida. Um turno e uma aula de cada vez. Terminar a faculdade comunitária levou mais tempo do que os 2 anos padrão, porque eu trabalhava o tempo todo. Mas eventualmente me formei com um grau de associado e um histórico escolar do qual me orgulhava. Depois, me transferi para uma universidade de 4 anos. Não era uma escola famosa, mas era sólida, acessível e perto o suficiente para que eu continuasse trabalhando meio período no armazém e nos finais de semana no posto de gasolina. Minha rotina parecia absurda no papel, mas até então eu já sabia como aguentar longos dias. Wilson continuava conferindo como eu estava, aparecendo sempre que eu precisava de ajuda com algo prático. Consertos de carro, mudança de apartamento, até pequenas coisas como trocar uma fechadura quebrada. Ele nunca fazia drama. Entregava a ferramenta e dizia: descubra como fazer. E então dava espaço para eu aprender. Era a única forma de paternidade em que eu tinha visto que realmente envolvia ensinar algo. No meu último ano na universidade, conheci Ruby. Eu trabalhava na recepção de um prédio do campus durante horas extras oferecidas para estudantes que precisavam de dinheiro. Ela entrou uma noite perguntando onde ficava uma determinada sala de aula, e eu indiquei o caminho. Ela parou antes de ir embora e disse: você parece exausto. Dia longo, hein? Não foi grosseiro. Ela apenas tinha um jeito de olhar que tornava a mentira inútil. Eu ri e disse algo como: mês longo. Começamos a nos encontrar com frequência. Ela estudava no mesmo prédio, trazia um café extra e me entregava sem perguntar se eu queria um. Começamos a conversar entre os meus turnos. Nada intenso, apenas conversas fáceis, normais. Só isso já parecia estranho. Eu não estava acostumado com alguém interessado em mim sem querer nada em troca. Quando ela descobriu que eu estava trabalhando em 2 empregos e estudando em período integral, não fingiu estar impressionada nem sentiu pena. Sabe, você não precisa menosprezar isso, sabia? Disse. Foi a primeira vez que alguém me chamou a atenção por minimizar meu próprio esforço. Depois da formatura, consegui meu primeiro emprego em tempo integral em um departamento de médio porte de uma empresa de manufatura. O salário não era incrível, mas era constante, com plano de saúde e finais de semana de folga de verdade. Mandei uma mensagem para Wilson contando a novidade, e ele respondeu: bom. Agora você finalmente pode parar de comprar ferramentas lixo. Era a forma dele de me parabenizar. Ruby e eu começamos a namorar de forma mais séria nessa época. Ela me ajudou a planejar um orçamento que não dependesse de correr atrás em cima da hora. Me fez me candidatar a vagas para as quais eu achava que não tinha qualificação. Quando eu duvidava de mim mesmo, ela não suavizava nada. Você já fez coisas mais difíceis do que uma entrevista de emprego, dizia. Para de se diminuir. Ninguém nunca tinha me dito algo assim de forma direta. Nos mudamos juntos no ano seguinte. Não foi uma grande decisão. Já passávamos a maior parte do tempo juntos, e dividir o aluguel fazia sentido financeiramente. Ela me ajudou a organizar os documentos, configurar pagamentos automáticos e reestruturar os empréstimos estudantis de um jeito que não parecia sufocante. Eu cuidava dos reparos, da cozinha e das tarefas do dia a dia. Funcionou. Eventualmente, eu pedi Ruby em casamento. Nada dramático, apenas uma noite tranquila em casa, um anel que eu havia economizado para comprar em um momento que parecia certo. Ela olhou para o anel e sorriu. Demorou, hein? Com 2 fontes de renda e economizando com cuidado, conseguimos comprar uma casa modesta para começar. Não era luxuosa. Revestimento antigo, carpete gasto, quintal pequeno, mas era nossa. Passávamos os finais de semana pintando paredes e trocando luminárias. Ruby montou seu cantinho de leitura. Eu montei uma pequena estação de trabalho no quarto extra. Wilson apareceu com uma caixa de ferramentas e nos ajudou a consertar um corrimão solto, depois ficou para o jantar. Na primeira semana, ele disse: você comprou uma casa com corrimão solto e uma luz da varanda torta. Bom significa que você não pagou caro demais, Ruby riu. Tradução: ele está orgulhoso da gente. Wilson resmungou. Sim, isso também. Durante tudo isso, continuei pagando meus empréstimos estudantis regularmente.
Todo mês, o saldo diminuía um pouco mais. Ruby comemorava cada vitória comigo, por menor que fosse. Quando finalmente fiz o último pagamento, não esperava que fosse impactante como foi. Ruby fez um bolo simples com as 100 dívidas escrito em cobertura levemente torta. Sentamos à mesa da cozinha, comendo o bolo direto da forma. E, pela primeira vez na minha vida, senti que tinha alcançado um terreno firme. Por volta dessa época, Angela e Jefferson começaram a reaparecer. O tom das mensagens deles estava visivelmente diferente. Excessivamente educados, excessivamente alegres, como se estivessem se esforçando demais. Estamos tão orgulhosos de você, Kaiser. Angela escreveu, você construiu uma vida tão bonita. Jefferson mandou uma mensagem perguntando se eu queria passar lá algum dia em breve. Eles não mencionaram o Dustin, o que foi o maior sinal de alerta. Sempre que meus pais evitavam falar dele, significava que algo estava errado. Ruby leu as mensagens e disse: eles querem alguma coisa. Ela não estava errada. Meus pais nunca entraram em contato só para saber como eu estava. Aquela simpatia não era carinho. Era isca. Eu ainda não sabia qual era o anzol, mas sentia que ele estava vindo. Ainda assim, nada disso me abalou. Eu tinha um diploma, um emprego estável, uma casa, um casamento que realmente parecia uma parceria. E a única pessoa que sempre foi honesta comigo, Wilson, ainda estava do meu lado. Pela primeira vez na vida, eu tinha uma base construída inteiramente com minhas próprias mãos e eles não tiveram nada a ver com isso. A ligação veio numa terça-feira qualquer à noite, bem quando Ruby e eu estávamos terminando o jantar. Meu celular vibrou e apareceu a manha na tela. Eu não ouvia a voz dela havia anos. Ruby arqueou a sobrancelha. Vai atender? Vou, eu disse. Vamos ver o que eles querem. Angela nem disse olá. Kaiser, é o seu irmão, disparou. A voz estava aguda, desesperada. Ele precisa de ajuda de novo. Dessa vez é sério. Antes que eu respondesse, a voz de Jefferson cortou ao fundo. Diz para ele parar de enrolar. Não temos tempo para isso. Fui para o corredor. O que está acontecendo? Angela fungou alto. Aquele choro que ela usava quando queria alguma coisa. O Dustin está sofrendo. Ele passou por muita coisa ultimamente. Isso não é uma resposta, eu disse. Jefferson pegou o telefone. Escuta, Kaiser, tem uma clínica. Um lugar muito bom. Programa de 12 meses. Custa 35 mil. A gente precisa que você cubra isso. Eu ri uma vez, baixo. Por que você acha que eu faria isso? Porque você pode, Jefferson rebateu. Você tem casa, um bom emprego, uma vida estável. Você deve isso à sua família. Devo a quem? Perguntei. Por quê? A nós, disse Angela, reaparecendo de repente na ligação. Nós te criamos. Nós te apoiamos. Sua vida deu certo porque nós te demos estrutura. Fiquei olhando para a parede. Estrutura? Sim, ela insistiu. Vocês fizeram sacrifícios pelo Dustin, eu corrigi. Ela ignorou. Família ajuda família, Kaiser. Vocês nunca me ajudaram, eu disse. Nenhuma vez. O tom de Jefferson mudou, de presunçoso para irritado. Não começa a reescrever a história. Você está bem agora. Pode se dar ao luxo de ajudar seu irmão. 35 mil não é ajuda, eu respondi. É resgate. Ele precisa de você, Angela implorou. Ele não vai sobreviver sem tratamento. Nesse momento, meu celular começou a vibrar com notificações. Mensagens de voz do Dustin. Uma atrás da outra. Angela continuava falando. Se você não fizer sua parte, ele pode se machucar. Antes de responder, ouvi uma das mensagens do Dustin. Kaiser, cara, me ajuda, velho. Você não entende. Tá tudo uma merda agora. Mamãe e papai disseram que você ia ajudar. Vamos lá, não me deixa assim. Uma segunda mensagem. Você acha que é melhor do que eu? Não é. Você teve tudo de mão beijada.
Eu deveria ter recebido esse dinheiro, não você. Uma terceira mensagem. Juro que vou fazer algo estúpido se ninguém me ajudar. É isso que você quer? É isso? Era o caos. Implorando, culpando, ameaçando, tudo misturado. Típico Dustin. Coloquei o telefone de volta no ouvido. Eu não vou pagar pela reabilitação. Angela arfou, como se eu tivesse confessado um crime. Como você pode dizer isso? Ele é seu irmão. Jefferson começou a levantar a voz. Seu egoísta. Depois de tudo que fizemos por você, é assim que nos recompensa? O que exatamente vocês fizeram por mim? Perguntei. Nomeie uma coisa. Longo silêncio. Então Jefferson explodiu. Você acha que chegou onde está sem a gente? Você acha que construiu essa vida sozinho? Nós te demos uma base. Não, eu interrompi. Wilson me deu a base. Eu construí o resto sozinho. Angela quebrou completamente. Sua voz ficou aguda e trêmula. Você se tornou frio. Ruby te mudou. Você costumava ser doce. Você se importava com a família. Jefferson acrescentou. Ele não falaria assim se ela não tivesse envenenado a cabeça dele. Ruby, ouvindo da cozinha, murmurou. Uau, encantador. Mantive a voz firme. Estou desligando agora. Você vai embora dessa, Jefferson avisou. E não é mais meu filho. Você tomou essa decisão anos atrás, eu disse, e encerrei a ligação. As mensagens de voz do Dustin continuaram chegando. Longas, erráticas, alternando entre choro, gritos, acusações e desculpas confusas. Bloqueei ele. Depois bloqueei Angela e Jefferson também. Ruby sentou-se ao meu lado no sofá. Está tudo bem? Sim, respondi. Só cansado desse ciclo repetitivo. Na manhã seguinte, minha família extensa explodiu. Acordei com mensagens, grupos de chat e notificações no Facebook cheios de culpa e acusações. Como você pôde abandonar seu irmão? Seus pais sacrificaram tanto. Você é sem coração. Você acha que é melhor que todos nós agora? Nenhuma dessas pessoas tinha levantado um dedo por mim enquanto eu crescia. Nenhuma apareceu nos meus anos de luta, mas agora tinham muito a dizer. Então escrevi um e-mail, um longo. Listei cada reabilitação, cada prisão, cada conta, cada vez que meus pais usaram Dustin como desculpa para me negligenciar. Incluí como eles drenaram meu fundo da faculdade, como eu trabalhei em 2 empregos para sobreviver, como nunca perguntaram como eu estava. Terminei com uma frase. Se vocês acreditam tanto em ajudar o Dustin, a reabilitação custa 35 mil, vocês eram cerca de 15 me enchendo de mensagens, então dividam, dá uns 2.300 cada. Cliquei em enviar. Nenhuma pessoa respondeu oferecendo dinheiro. O que recebi foram mensagens como: você é cruel. Está envergonhando a família. Você é doentio por colocar dinheiro acima do sangue. Bloqueei todos eles também. Mais tarde naquela noite, Ruby deslizou uma xícara de chá na minha frente. Wilson ligou. Ela disse. Ele disse que você fez a coisa certa. Assenti. Bom. A tempestade não se acalmou por dias. Dustin continuava criando novas contas para me mandar mensagens. Angela e Jefferson tentavam ligar de números diferentes. Parentes tentavam postar reclamações vagas online. O caos seguia para onde fossem. Não importava o quão longe eu tivesse chegado. Mas, pela primeira vez, eu não me senti puxado para dentro disso. Eu não devia nada a eles. Não precisava ser engolido pelo desastre deles novamente. A crise deles não era mais minha responsabilidade. Dustin teve uma overdose 9 meses depois daquela última ligação. Sem aviso, sem suspense dramático, apenas uma mensagem de um número desconhecido, cedo pela manhã. Aqui é o policial Harris. Precisamos informar que seu irmão Dustin foi encontrado falecido. O resto se misturou em linguagem formal e detalhes logísticos. Agradeci, desliguei e me sentei silenciosamente na beira da cama. Ruby entrou, cabelo ainda bagunçado pelo sono.
O que aconteceu? Ele se foi, eu disse. Ela sentou ao meu lado sem perguntar mais nada. Não havia muito a dizer de qualquer forma. A vida dele sempre foi uma colisão constante, e nada no fim me surpreendeu. Triste, sim. Chocante, não. Angela não ligou. Jefferson também não. Nem esperava que ligassem. Provavelmente estavam ocupados demais tentando descobrir de quem seria a culpa dessa vez. Recebi um aviso de funeral encaminhado por um primo que mal lembrava. Ruby leu por cima do meu ombro. Você vai? Não. Ela assentiu, como se já esperasse essa resposta. Em vez de vestir roupas pretas e ouvir discursos sobre uma versão do Dustin que nunca existiu, Ruby e eu dirigimos até uma trilha de caminhada a cerca de 1 hora de casa. O clima estava claro, frio, silencioso, um dia que não combinava com o peso do que aconteceu, o que de algum modo fez tudo parecer mais honesto. Caminhamos por quilômetros. Sem grandes conversas, sem reflexões dramáticas, apenas o som das folhas sob os pés e o ocasional canto de pássaros. Em algum ponto da trilha, Ruby parou e olhou para mim. Está tudo bem? Não sei, eu disse, mas isso parece melhor do que fingir que éramos próximos. Ela segurou minha mão. Você deu o suficiente para aquela família. Este momento é seu. A caminhada não foi simbólica porque eu planejei assim. Foi simbólica porque, pela primeira vez, não era sobre mais ninguém. Sem culpa, sem pressão, sem concertos, sem resgates, apenas respirar. Mais tarde naquela tarde, meu celular vibrou com um número desconhecido. Eu não precisava salvar para saber quem era. Angela e Jefferson já tinham tentado ligar de outros números antes. Ruby me olhou em silêncio, perguntando se eu queria atender. Eu resolvo agora, eu disse. Saí de casa e atendi. Jefferson não disse olá. Você não veio, disse, voz tensa. Não, respondi. Ele era seu irmão. Também era responsabilidade de vocês, não minha. Uma longa pausa, então um suspiro trêmulo. Nós o perdemos, Kaiser. Vocês o perderam há muito tempo, eu disse. Isso é apenas o fim da mesma história. Angela pegou o telefone então, voz pesada e embargada. Nós tentamos de tudo. Você não entende como foi difícil. Eu entendo mais do que você pensa, eu disse. Ela respirou fundo. Como você não pôde vir? Porque parei de fazer parte daquele mundo há muito tempo. Ela não discutiu. Não gritou. Apenas respirava de forma irregular, como se quisesse dizer algo, mas não conseguisse colocar em palavras. Fui eu quem desligou primeiro. 2 semanas depois do funeral, as consequências começaram. Ouvi pedaços da história pelos familiares mais distantes. Angela e Jefferson brigaram com quase todo mundo. Jefferson explodiu com os antigos amigos do Dustin por influenciá-lo. Angela acusou o centro de reabilitação de tê-los rejeitado anos atrás. Nem se lembrava de que Dustin se recusava a ir metade das vezes. Eles queimaram pontes com vizinhos, parentes, até com pessoas que tentaram confortá-los. O luto misturado à negação que carregaram a vida inteira criou uma tempestade que ninguém queria perto. O prejuízo financeiro chegou em seguida. A casa havia sido hipotecada 2 vezes. Cartões de crédito estourados. Dívidas jurídicas antigas reapareceram. Eles não conseguiam acompanhar. Eventualmente, perderam a casa completamente. Alguém enviou a Ruby um link com um leilão. Nós não clicamos nele. Durante tudo isso, Wilson manteve contato mais frequente do que o habitual. Ele apareceu num fim de semana com uma pizza e deixou a caixa sobre o balcão. Você ficou sabendo dos seus pais? Perguntou, aos pedaços. Um pouco, respondi. Eles não estão lidando bem com nada, mas isso não é problema seu. Eu sei. Ele me observou por um instante. Você fez certo pela sua própria vida, Kaiser. Poucas pessoas conseguem sair do que você conseguiu sair. Assenti. Obrigado, Wilson. Ele não era um homem de grandes demonstrações emocionais, mas antes de ir embora colocou a mão no meu ombro. Tenho orgulho de você, caso ninguém jamais tenha dito isso. Isso ficou comigo mais do que qualquer coisa que meus pais disseram.
Um mês depois, Ruby encontrou um envelope na nossa caixa de correio, sem remetente. Dentro havia uma carta de Angela e Jefferson, escrita com a letra trêmula. Li em pé, na cozinha. Kaiser, falhamos com o Dustin. Falhamos com você. Tomamos decisões que achávamos certas e acabaram prejudicando nossos 2 filhos. Lamentamos. Não esperamos perdão, mas esperamos que algum dia você entenda. Tentamos. Mamãe e papai? Ruby observava a minha expressão. Quer responder alguma coisa? Não, eu disse. Não há nada a responder. Você se sente bem? Não sinto nada. Nem raiva, nem alívio, nem perdão, apenas distância. Uma distância plana, constante, que não era fria. Apenas final. As pessoas acham que fechamento é algum grande movimento emocional, como levantar um peso. Mas fechamento não é uma porta se trancando. É perceber que a porta não importa mais. Meus pais fizeram parte da minha vida uma vez. Agora não faziam. A tragédia foi deles. As consequências foram deles. Os arrependimentos foram deles. Minha vida, aquela que eles nunca ajudaram a construir, ainda estava de pé. Mais tarde naquela noite, Ruby e eu nos sentamos na varanda, com as luzes apagadas, apenas ouvindo os carros passarem ao longe. Ela se encostou em mim. Você fez tudo o que podia, disse. Eu fiz tudo o que era meu para fazer, respondi. A paz não vem de consertar o passado. Ela vem de finalmente sair dele. E eu tinha saído completamente.